Oi, pessoal, tudo bem? Estamos aqui hoje, para mim, um dia histórico. Dia 1 de novembro de 2023 realmente vai marcar a história, porque a gente está aqui retomando um projeto que se iniciou antes da pandemia, que é o Centro de Estudos do Direito Imobiliário, um projeto criado, pensado por mim, Augusto Lócio, advogado especialista em direito imobiliário, mas que está aí há 20 anos na prática, trabalhando nessa área, e com a doutora Érica Lossi, que está aqui hoje, mas já já a gente vai falar dela, mas que também pensou nesse projeto, que a gente via que hoje existe uma dificuldade muito grande do advogado e dos corretores de imóveis de terem um local para que possa trabalhar uma advocacia, um conteúdo, na verdade, conteúdos práticos. E qual era a nossa questão? É que existem bons cursos, bons locais para se estudar, que fomentam cursos longos. E o que a gente pensou nesse momento foi os advogados que militam na área imobiliária, que têm aquela prática do dia a dia e que estão aí nos escritórios fazendo a coisa acontecer, pudessem passar um pouco da experiência deles. Então, a nossa intenção era escolhermos temas específicos do direito imobiliário e em cursos curtos e profundos pudéssemos tratar da prática realmente imobiliária. Não que não seria importante os cursos longos, que dão base, claro, acadêmica, técnica para todo profissional, mas há uma necessidade de se discutir de forma rápida, profunda, as questões práticas do direito imobiliário, que é uma área que toda hora tem uma polêmica, toda hora tem uma problemática. E os escritórios é o que a gente chama até nos escritórios de reunião de pauta, que a gente junta a nossa equipe, junta os sócios do escritório e vamos discutir aquela matéria específica, aquele caso, aquele assunto de forma aprofundada para que a gente possa chegar a uma solução. Então, a intenção do SESD era exatamente essa. Era exatamente pensarmos de ter um local para que pudéssemos trazer os advogados que hoje militam, que não têm até um tempo até para poder dar aula, e que eles pudessem aqui darem cursos curtos e debaterem com os nossos alunos. E o nosso público, que a gente sempre pensou que é o do nosso dia a dia, são realmente os advogados que querem discutir o direito imobiliário, os corretores de imóveis, que estão aí no dia a dia do mercado imobiliário, que precisam desse conteúdo, e outros operadores do direito, como escreventes de cartório, mas sempre num pensamento prático, sempre trazendo questões práticas e de forma objetiva. E, como eu sempre disse aqui, né, nas nossas conversas internas, num tiro curto e certeiro. Então é isso que a gente deseja no SESD. Então foi um projeto que a gente, com muito carinho, antes da pandemia, a gente tinha feito alguns cursos, deram muito certo, foram muito elogiados, mas aí veio a pandemia, a gente deu uma parada, e agora, com uma nova roupagem, com um novo layout, uma nova preparação, até com a nova diretora aqui que veio agregar, que é a doutora Gabriela Carvalho. Então, hoje a gente tem aqui o SESD, com nós, eu, Érica e Gabriela, trabalhando para que esses professores que estão no mercado, esses advogados, possam ter aqui um local para que eles possam passar para os nossos alunos esse conteúdo. Então, o SESD é isso. Então, a gente vai tratar, então a gente vai escolher temas muito práticos, muito objetivos do direito imobiliário para que vocês possam realmente estudar e sair daqui fazendo a diferença. Então, não vai ter curso do SESD que você entre e saia o mesmo. Então, a gente não vai aqui dar um curso longo com muita teoria, não. A gente vai escolher o tema e vai discutir ele a fundo e vocês vão sair daqui, poxa, aquilo eu não tinha pensado, aquilo eu não tinha colocado ainda no meu contrato. Aquela parte ali eu nunca tinha pensado que aquele advogado falou, ele realmente é a diferença que faz na solução
do problema naquele assunto dentro do escritório dele e na prática. Então é isso que a gente quer. Então eu também estou muito feliz porque hoje a gente inaugura aqui o nosso podcast. Eu estou até meio nervoso. Quando eu estou meio nervoso eu falo muito. Então quando eu estou nervoso eu falo muito. Então hoje a gente está inaugurando aqui o nosso podcast, né? Que até o nome eu estou até aprendendo a falar de forma cada vez melhor. Então o SESDcast. Então o SESDcast está agora sendo iniciado hoje. E a gente está aqui iniciando com assim, a bola de ouro. Assim, a gente está iniciando de forma assim, de forma melhor não poderia, né? Porque eu sou suspeito, mas realmente não poderia. Porque o nosso primeiro podcast está sendo aí com a doutora Érica Lócio, que vai aqui nos brindar com um curso, que vai ser o primeiro curso de reinício das atividades do SESD, que vai ser um curso de imersão em contratos imobiliários. Então, quando a gente trata de imersão em contratos imobiliários, a gente está falando de realmente pegar um contrato, esmiuçar como elaborar esse contrato. Então, a gente não está aqui, a gente não vai falar, ela vai pegar o contrato dela, vai abrir para vocês como é que ela faz esse contrato. Então, isso é diferencial, esse aqui é o diferencial. Então, vocês vão ter o contato e poder sair daqui elaborando um contrato assim, da forma que uma profissional com muita experiência e que se dedica dia a dia a esse conteúdo elabora. Então, vão poder questionar ela, vão poder trazer questões específicas e, claro, eu sei que ela vai fazer a diferença nos contratos de vocês. Já faz dos meus, vai fazer no de vocês. Então, e hoje também nós temos aqui, até sobre esse assunto, a gente convidou também Jéssica Cavalcante, que é diretora da Rocha Imóveis, que dispensa comentários, porque a Rocha Imóveis é uma imobiliária de pleno conhecimento aqui do mercado imobiliário pernambucano, tem uma carteira de locação enorme, então vai poder aqui também colaborar, até com a experiência dela, de trazer aqui dúvidas para a doutora Érica sobre essa questão. Então, a minha função primeira aqui era introduzir o SESD, mas apresentar nossas convidadas, e aí eu já gostaria de passar a palavra para ela, para a gente poder até já ter aqui o que mais interessa, né? Que é o conteúdo, que é mais importante. Então, vamos aqui a imersão novamente, falar do curso de imersão em contratos imobiliários. Então, eu também falei doutora Érica Lócio, mas não apresentei ela direito. Então, doutora Érica Lócio é especialista em direito imobiliário, especialista até pela UFPE aqui do estado de Pernambuco, é sócia do Lócio e Birbart Advogados, com experiência aí de 20 anos no mercado imobiliário, então advogada muito experiente e professora universitária. Então, eu passo a palavra agora à doutora Érica. Muito obrigado pela presença. Não vou dizer que estava com saudade de você, né? Porque realmente a gente se vê bastante e, né, a gente se encontra sempre. Então, eu queria já começar passando a palavra para você e parabenizar pelo conteúdo aí, pela programação do curso, que foi, eu sei, criado com muita dedicação, porque eu pude testemunhar isso. E queria que você já falasse um pouco do curso, e aí, para a gente já começar com as nossas perguntas, tanto minha como de Jéssica. Tá bom, doutora Érica, a palavra é sua. Tá ótimo. Bom dia, boa tarde, boa noite, né? Porque o SESDcast pode ser visto em qualquer horário, né? Em qualquer local. Então, estou muito feliz de estar aqui nesse primeiro episódio do SESDcast, que, como Augusto disse, é um projeto que foi pensado por ele e o crédito é todo dele, de fato, né? E com intuito sempre, porque antes até de eu ser professora, Augusto sempre foi professor. Foi professor do curso de TTI, né, de Técnico em Transações Imobiliárias, do Sindimóveis de Pernambuco. E com isso, ele verificou exatamente a necessidade de se ter um centro de estudos que, de fato, trouxesse a questão prática para ser discutida entre os operadores do direito. Porque a gente verificava muitos cursos teóricos que traziam a teoria de forma aprofundada também,
mas que quando aqueles profissionais saíam daqueles cursos, não sabiam transformar aquele conhecimento num contrato ou numa petição inicial atrelada ao direito imobiliário, e numa consultoria, num parecer, no que fosse. Então, quando eu comecei a ensinar, principalmente na pós-graduação de direito imobiliário, eu verifiquei que essa é uma dor muito frequente em todos os alunos e de todas as carreiras, sejam elas jurídicas em si ou técnicas, como o próprio corretor de imóveis e outros operadores do direito que participavam desses cursos. Então, por isso que a gente fomenta, né, está fomentando esse curso de imersão, e não há palavra melhor para dizer sobre esse curso que não de imersão em contratos imobiliários, porque, como Augusto bem falou, eu vou abrir meus contratos para vocês. A gente vai discutir cláusula por cláusula por que não pode se dar aquela redação de uma cláusula de uma forma, por que se dá de outra forma, o que é que a gente pode incluir dentro daquelas cláusulas que vai resguardar o direito do seu cliente, o que você precisa analisar, não é? Em um determinado contrato que já vem para uma análise, porque às vezes fazer uma análise de um contrato já pronto, às vezes é pior do que você elaborar o próprio contrato. Então, são essas dicas, que eu digo dicas de ouro, não é? Que em razão da minha experiência, como Augusto falou, eu já estou formada há 22 anos, então, desde a minha formatura que eu lido nessa área de direito imobiliário, então já vocês com certeza observam que já passaram zilhões de contratos pela minha mão, de pareceres, de petições iniciais e de casos para serem analisados. E como é frustrante a gente vê um colega ou até um corretor trazer para a gente um contrato e a gente verificar que o direito do cliente está totalmente fragilizado em razão da péssima redação. Porque hoje em dia, não é, Augusto, Jéssica, infelizmente as pessoas ainda têm aquela cultura, né? Na minha época, há algum tempo atrás, o pessoal simplesmente, antigamente, nas papelarias, nas livrarias, tinha um formulário, que você comprava esse formulário e tirava e só preenchia os nomes, umas coisas, não sei o que lá, aquelas cláusulas super básicas e não resguardavam nada. E eu me deparei recentemente com um formulário desse, quase caí para trás, né? Agora, hoje em dia, tem o quê? O Google, que se não é até para médico, as pessoas botam lá para ver se o Google responde o que a pessoa tem. Então, contratos imobiliários também é da mesma forma. Mas me dói muito ver um profissional tarimbado que se diz especialista em direito imobiliário, um corretor que tem a prática do direito imobiliário, trazer um contrato desse, não é? E elaborar um contrato desse com a simples julgada quando não dá, quando cada caso tem que ser observado, mas que existem cláusulas especiais que precisam ser discutidas e incluídas nesses contratos para que resguardar os direitos, né, dos clientes de parte a parte. Então, foi com isso, com esse intuito que a gente pensou, né, e elaborou o conteúdo programático de uma forma muito prática e está trazendo esse curso aí de imersão em contratos imobiliários, como Augusto bem falou, né, para retomar o SESD. Né? Nada melhor do que a gente falar sobre o que a gente ama, do que a gente faz. Então, para mim, é muito caro e muito tranquilo, né? Fomentar esse conhecimento e transmitir esse conhecimento para todos que vão participar do curso. Não, e tem uma coisa que é importante que se diga, que é o próprio direito imobiliário, hoje, ele se encontra segmentado. Ele tem especialidades dentro do direito imobiliário. Então, por isso que é importante que existe no direito imobiliário aqueles profissionais dedicados à incorporação, aqueles profissionais mais dedicados à alienação fiduciária e aqueles profissionais mais dedicados à locação. Então, é importante que se diga isso, porque você já vem fazendo um trabalho específico
no escritório, coordenando a área de locação. Então, hoje os escritórios todos, pelo menos os especializados em direito imobiliário, já vêm dividindo aí os seus, vamos dizer assim, os seus especialistas. Então, as pessoas se dedicam mais a um assunto do que outro dentro do direito imobiliário. Então, quando eu mesmo vou procurar um curso, eu procuro um curso daquilo que eu tenho uma carência no direito imobiliário. Então, às vezes, eu sou muito mais dedicado à área de incorporação, à área de compra e venda em imóveis, do que a área de locação, que é coordenada, por exemplo, por Érica. Então, isso é importante que os profissionais entendam. E que, por isso que eu mesmo é engraçado, eu vou fazer esse curso dentro dessa perspectiva. Então, para se atualizar, né, Augusto? Eu acho que está precisando se atualizar com a melhor. Eu sempre digo isso, porque em cada escritório sempre vai ter aqueles profissionais, e a intenção do SESD é essa, é que a gente está trazendo você, Érica, para falar sobre locação, mas vamos ter outros profissionais de outros escritórios, especializados, que nós vamos procurar sempre aquele advogado que milita mais naquela área. Então, vamos pegar um advogado que tem uma militância muito grande em memorial de incorporação. Vamos procurar um advogado que tem muita em alienação fiduciária. Um que tenha uma expertise hoje mais na parte tributária e imobiliária. Então, isso sempre vai ter uma segmentação, porque existe um estudo maior que determinado advogado faz ou não de determinada matéria e vai se especializando dentro do direito imobiliário. Então, hoje é o especialista do especialista. Hoje o mundo é esse. Então, não tem para onde. Então, né? E se a gente está falando isso na prática, então nada melhor do que trazer Jéssica aqui da Rocha Imóveis, porque mais casos práticos de locação que Jéssica e Rocha têm na carteira deles, isso, inclusive que a gente troca essa bola, né, jurídica e operacional, né, Jéssica? Então, agradeço de antemão, Augusto já agradeceu, mas assim, sempre bom, e principalmente por ter uma mulher que está ali à frente dessa empresa tão próspera no mercado imobiliário, e eu fico muito feliz de ter você aqui conosco. Muito obrigada, doutora Érica, doutor Ócio, pelo convite. É uma honra para mim, é uma honra para a Rocha Imóveis estar aqui presente no primeiro episódio do SESDcast. E eu até lembrei que nesses cursos que teve antes da pandemia, eu fiz parte de um, eu participei de um. Para mim foi muito enriquecedor, até hoje eu consigo levar muitos aprendizados dos dias de curso para o meu tempo de mercado imobiliário, para auxiliar meus clientes, proprietários, inquilinos, até mesmo a minha equipe. Essa parte do mercado imobiliário tem essa curiosidade que os contratos eles são únicos. Para a gente, é o que eu costumo dizer para todo mundo que trabalha comigo, cada contrato tem sua particularidade, cada contrato tem seu detalhe, às vezes é uma carência, às vezes é uma cláusula de 12 meses, às vezes é uma fiança que não é tão usual, e aí a gente sempre tem que estar se atualizando, porque o meio jurídico se atualiza o tempo todo. Então a gente precisa também se atualizar o tempo todo, para a gente sempre estar com as informações corretas, a gente ter segurança no que vai falar, e principalmente o cliente poder entender que a gente está no mercado sério e que somos pessoas comprometidas com o nosso objetivo, né? Que é transformar a vida de pessoas. Alugar imóveis, vender imóveis, transforma a vida de pessoas. Então a gente está tratando muito com os sonhos delas. Então a gente tem que levar com a máxima seriedade possível, é isso que nós da Rocha Imóveis fazemos, e eu sei que também que é isso que vocês também fazem. Eu queria já entrar aqui de cara com uma perguntinha. A gente tem tratado muito nesse período pós-pandemia, durante a pandemia, de contratos, que agora vem com a assinatura eletrônica, assinatura digital. E aí eu queria entender como isso incorpora no contrato de uma maneira que fique firme, que fique clara, que o cliente entenda, que tem validade, que é isso que a gente se depara muito. Para você ter ideia, hoje eu recebi uma ligação de um cliente que me falou o seguinte: Jéssica, eu quero ser do modo antigo. Tem que ser assinado, reconhecido firme em cartório, porque se não for assim eu não quero. E aí a gente sabe que tem validade, mas a gente tem que explicar da melhor forma possível. Eu queria tirar essa dúvida com você, como é que a gente pode botar isso no nosso contrato, que fique claro e que a pessoa se sinta segura para isso.
Quer responder? Não, eu não. Especialista. Eu tô aprendendo com você. Jéssica, excelente pergunta. Porque é uma pergunta que muita gente não está antenada nessa atualidade, não é? Que foi trazida por uma lei super recente, mas que, inclusive, essa lei introduziu salvo engano, eu não tenho aqui de cor, mas, salvo engano, é o parágrafo 2º do artigo 784 do Código de Processo Civil, que diz exatamente que esses contratos assinados eletronicamente, inclusive, dispensam a assinatura de testemunhas. Veja como é importante você não precisar mais ter testemunhas para aquele seu contrato ser tido como válido e como título executivo extrajudicial dentro do judiciário. Porque quantos contratos a gente pegava na época que só poderia ser assinatura escrita, que não tinham 2 testemunhas assinando, e aí você não tem o quê? Não tem o título extrajudicial passível de já entrar com ação de execução. Então, você teria que entrar primeiro com ação de conhecimento, já gastar mais em custas, já demorar mais ainda para constituir o título para depois executar, né? Então, com essa atualização aí do Código de Processo Civil, isso aí, essa cláusula, mas você bem falou, tem que estar muito clara e objetiva no contrato, tá? E tem que trazer especificamente, fazer alusão ao Código de Processo Civil e às outras legislações que regem esse tipo de assinatura. E a assinatura é considerada válida, sim, pelo meio jurídico, né? Tanto pelo judiciário como até em cartórios, enfim, para todos esses operadores do direito, a assinatura digital, e como facilita nossas vidas, né? Para o operador do direito, você sabe muito bem, né? A gente fazer um contrato, colocar numa plataforma de assinatura eletrônica, ou mesmo, se quiser dar mais ainda segurança, colocar no e-notariado, tá? Porque aí já é um outro viés de segurança, né, daquela assinatura. Tem clientes que dizem, Érica, eu quero mais seguro. Então, eu digo, não, então vamos fazer pelo e-notariado, porque, de fato, aí um tabelião está resguardando que aquelas assinaturas digitais são, de fato, daquelas pessoas. Porque, infelizmente, a boa-fé não é para todo mundo, né? E outra dica super importante que eu dou com relação a isso. Como a boa-fé não é para todos, nesses casos de assinaturas eletrônicas, o que eu indico é que na sua pasta de negociação pré-contratual, aquelas conversas de WhatsApp, de e-mail, tudo, deixe sempre arquivadas, que demonstram que foi aquele locador, aquele locatário que informaram o endereço eletrônico, que informaram o WhatsApp, que informaram todos os documentos, indicaram toda a gama de documentos necessários para a elaboração daquele contrato e que o documento foi enviado para aquele e-mail informado por ele, ou para aquele WhatsApp informado por ele. Entendeu? Então, esse é o resguardo que tem que se fazer. Uma cláusula bem redigida dentro do contrato de locação, mas, ao mesmo tempo, essa logística de deixar arquivado todo essa conversa, né? Toda essa negociação pré-contratual. Perfeito. Então, a gente colocaria uma cláusula dentro do contrato autorizando a assinatura eletrônica, não é isso? Exato, mas todos têm que aceitar. Por isso que essa cláusula tem que estar muito expressa e até eu indico que esteja até em negrito, como uma forma de dizer, não, mas eu nem li direito o contrato, não sei o que, está lá negritada e destacada. Talvez uma dica que possa ser importante é exatamente ver um assinador que tem uma credibilidade realmente reconhecida internacionalmente. Sim. E já listar que eles estão autorizados a assinatura eletrônica por meio daquele assinador. Acho que é uma forma de até fazer que o cliente queira, né? Fazer dessa forma. Isso. Resguardar. E veja, são essas dicas, inclusive desse tipo de resguardo, que a gente vai trazer no curso de imersão em contratos imobiliários. Porque veja, se Jéssica,
que tem ali, trabalha com não sei quantas locações diariamente, tem essa dúvida, essa dor é uma dor de muitos outros, né? Que não tem, às vezes nem sabe que pode, Exatamente. né? Às vezes até pensa que mesmo eletrônico tem que ter testemunha, e não precisa ter testemunha no na assinatura eletrônica. Não, eu mesmo, que sou da época do orelhão, eu mesmo, eu tive dificuldade de olhar com bons olhos no início. É porque depois eu fui vencido pela própria tecnologia, depois que você vai estudar sobre essa legislação, e a própria legislação já autoriza, mas realmente você fica, quem não é dessa geração, fica, quando vê ali assinando pelo celular, acha sempre que pode ter alguma coisa, né? É verdade. Mas até os dados que são pedidos por esses assinadores reconhecidamente certificados, o que eles pedem, você percebe que tem toda uma lógica, Sim. exatamente como você bem falou aí, dessa questão do WhatsApp, dos e-mails e tudo. Então, eles pedem exatamente o que você já pode ter arquivado, que foi aquele cliente que forneceu. Então, isso é uma dica bem importante que você passou aí, que eu achei muito interessante. E aí, doutor Augusto? O que mais? Vá, pode mandar que eu bato no peito e faço gol. Rapaz, eu tenho... Não, veja, eu tenho uma questão em relação aos contratos, que é essa questão, muito dessas cláusulas que eu acho que é importante você detalhar mais no curso, mas essas cláusulas que falam do prazo de contrato e um pouco de garantia dessas garantias, porque eu acho que esse prazo contratual de 30 meses, de 12 meses, se pode de 12 meses, se 12 meses vai gerar um problema, eu acho que isso é um problema sempre complicado para quem lida no dia a dia, principalmente na elaboração das cláusulas. Recentemente eu tive um caso que quiseram fazer por 12 meses, por coincidência, a corretora que estava mandando o contrato, ela já mandou o contrato pronto. Eu disse que eu realmente achava que não era interessante, mas o cliente dela queria, de toda forma. Eu me resguardei, porque o meu cliente era o outro lado. Eu me resguardei, sabia que o meu cliente não ia deixar de ter problema, porque é uma pessoa, não é uma família, é uma pessoa sozinha. E aí também, eu acho que é sempre bom também falar no contrato de locação, na parte extracontratual também, para trazer para o contrato, porque é bem diferente quando você está locando para uma família com 3 filhos, tem toda uma logística, se eles precisarem sair, do que um flat que está alugando para uma pessoa sozinha, principalmente aquela questão de não ter garantia e de ter uma liminar, que também é uma opção. Sim. Melhor do que ter um fiador. Então, são essas discussões que eu acho que você poderia falar um pouquinho dessa questão aí do prazo, e também dessa questão dessa liminar de quando não tem garantia, que também é uma cláusula que, se não estiver bem redigida ou bem trabalhada, você no judiciário tem dificuldade de obter a liminar, salvo engano. Eu estou perguntando para você, porque a especialista é você. Eu estou aqui tirando minhas dúvidas, que realmente não, é você que toca esse barco no dia a dia lá no escritório. O pior é que o Augusto está falando isso, mas é a pura verdade, porque chega lá no escritório, até o contrato do próprio escritório que tem que se fazer, e meu sócio diz assim, a gente não assina nada sem tu ver aí, porque é você que vai dar a última palavra, que vai fazer as alterações que são necessárias para o resguardo da gente. Mas é como o Augusto disse, é por conta desses nichos de especialização dentro do próprio direito imobiliário, né? E que é tão importante, porque ninguém sabe de tudo do direito imobiliário, impossível. É uma gama de vamos dizer assim, de braços, não é? Que tem, e de negócios que podem ser objeto do direito imobiliário, que não tem como a pessoa saber, como um todo, né? Mas, indo para a sua pergunta, primeira questão, prazo 12 ou 30 meses. Primeira coisa é distinguir a questão do contrato de locação residencial para os contratos de locação não residenciais. Érica, porque está falando em contratos de locações não residenciais. A boa técnica e a legislação trazem que o correto seria não residencial. Mas, como a gente está numa conversa mais informal, vamos falar de locação residencial e comercial, tá? Então, na locação residencial, a lei do inquilinato, ela determina que o prazo
deve ser por 30 meses, tá? De locação. Ah, Érica, mas a gente não quer fazer por 30 meses. Ok. O problema é que se você não fizer pelo prazo que a lei determina, passado aquele prazo de 12 meses, eventualmente, que você colocou como prazo do contrato, o locatário, se ele quiser, ele permanece no imóvel até 5 anos. Então, aí você diz, e agora? Como é que tá? Então, o locador, ele está em total desvantagem. Sim, e não é uma questão de desvantagem, é uma questão você bem sabe, né, Augusto? Quando a legislação é construída, ela tem todo um respaldo anterior. Por que aquela legislação foi construída, né? Então, a lei do inquilinato, ela foi construída com o intuito exatamente de resguardar o locatário. Para quê? Para resguardar a residência, a moradia, tão cara para tantas pessoas, né, que não podem adquirir um imóvel e precisam daquele imóvel para morar. Então, com esse intuito de resguardar o locatário, é que a lei do inquilinato traz esse prazo mínimo de 30 dias. Hoje se discute se esses prazos previstos na lei do inquilinato não são prazos tão extensos, que a sociedade atual já não queria outros prazos especificados na lei. Ok, também acho que essa discussão vale a pena, mas atualmente a gente tem que trazer o que a legislação está determinando. Hoje o contrato deve ser de 30 meses. Se eu coloquei por prazo menor do que esse, porque meu cliente quis, a dica que eu dou, o corretor ou o advogado que redigiu aquele contrato faz um documento à parte com o seu cliente, indicando que ele tem consciência de que, se passar os 30 meses, o locatário vai poder ficar por para eximir-se de sua responsabilidade. Eu acho que sua fala aí foi assim, cirúrgica, nesse sentido de que você tem que se resguardar, que você fez aquele contrato sabendo daquele risco, que seu cliente sabia daquele risco e mesmo assim optou em correr o risco, ok? Então a gente não vai fazer o contrato? Não. Lógico que a gente vai fazer o contrato, mas resguardando a nossa responsabilidade como corretores ou como advogados na redação daqueles contratos. A gente tem que resolver o problema. Se o cliente quer se resolver daquela forma, ok, a gente vai resolver daquela forma, mas dizendo a ele que há um risco de um contrato ser continuado por 5 anos. No caso das locações comerciais, essa previsão dos 30 meses já não se aplica. Então, o contrato pode ser redigido por qualquer prazo e deve ser cumprido aquele prazo estabelecido no contrato. Só que, caso o seu cliente seja o locatário, né, do contrato, ele eventualmente vai fazer o quê? Benefícios naquele imóvel, vai investir naquele imóvel, porque ali vai colocar o bem de vida dele, do negócio dele. Então, como ali está ambientado um negócio em que o locatário vai estar dentro daquele, colocando dentro daquele imóvel, o interessante é que esse contrato não seja feito por menos de 5 anos. Por quê, Érica? Porque com 5 anos, o locatário tem o direito de entrar com ação renovatória. E aí tem todos os requisitos da ação renovatória, que é uma das ações assim, mais difíceis dentro da lei do inquilinato, né? Com tantas... eu digo, tem um checklist, né? De verificações que você tem que fazer, inclusive de prazos que você tem que cumprir para que essa ação seja julgada procedente. Mas, se você não fizer dentro do prazo de 5 anos, o seu cliente, caso ele seja locatário, veja a sua responsabilidade de não indicar isso a ele, que ele não vai poder renovar. Então, ele vai perder todos os investimentos que fez durante esse tempo, né? E essa semana mesmo surgiu para mim um contrato desse, que a locatária tinha feito por 2 anos
E ela chegou desesperada porque o locador queria, ou o imóvel de volta, ou queria meio que dobrar o aluguel. E eu analisando o contrato, eu digo, olha, aqui a gente está numa situação muito difícil. Aí vem a questão da cultura de se trazer o problema e não se prevenir. E é por isso que essa imersão em contratos imobiliários vai trazer exatamente essa expertise para os aplicadores do direito, sejam corretores, sejam advogados, a trazer as cláusulas necessárias nesses contratos para resguardar o direito de seus clientes. E diga-se, o contrato de locação é um dos contratos que mais se pode incluir cláusulas de resguardo de ambas as partes, tá? E exatamente por quê? Porque o STJ já entende que não se aplica o Código de Defesa do Consumidor, não é? E por não se aplicar o Código de Defesa do Consumidor, essa negociação entre as partes daquelas cláusulas é tão necessária. Então, é um dos contratos em que o operador do direito ele tem mais pano para manga. Agora, tem que ser especializado naquela área, tem que saber o que está fazendo para não responder um eventual processo, né, por responsabilidade civil, seja do corretor, seja do advogado, que mal redigiu, que não resguardou os direitos do seu cliente e não redigindo o contrato da forma que melhor resguardasse os direitos dele. Até sobre esse assunto de prazo de locação, a gente vê isso muito na prática o tempo todo. O corretor ele precisa, muitas vezes, ser a ponte do diálogo entre as partes. E aí, para ser a ponte do diálogo entre as partes, ele precisa ter o conhecimento sobre aquilo que está falando, sobre o contrato de locação. A gente se depara muito com pessoas pedindo, às vezes exigindo contratos de 12 meses residenciais. E aí a gente vai com toda a calma do mundo, chama uma reunião, liga, explica. E aí muitas vezes perguntam, e onde é que tem isso me obrigando a ser 30 meses? E aí a gente vai lá com conhecimento, e inclusive devo dizer, muito do conhecimento foi adquirido no curso que a gente fez antes da pandemia com a doutora Érica, e explica onde está na lei, explica a lei do inclinato no geral, fala sobre as possibilidades dela. A gente até traz, por exemplo, a possibilidade de fazer uma cláusula de 12 meses, permitindo que o inquilino possa sair contanto que avise com 30 dias de antecedência, esteja com todas as suas obrigações em dias. E a gente abre essa própria brecha que a própria lei do inclinato dá pra gente, mas tudo dentro da lei. E aí a gente se depara muito com as pessoas falando a seguinte frase, mas na outra imobiliária, mas o outro corretor fazia de forma diferente. Eu sempre fiz contrato de 12 meses. E aí eu me coloco na situação dizendo, aqui é uma imobiliária séria, que a gente segue a lei, que a gente precisa estar protegido pela lei. Eu tenho muita alegria, eu falo muito para meus proprietários que a gente nunca perdeu um processo. Então a gente está no mercado desde 2008, a gente completou 15 anos no mercado imobiliário e a gente nunca perdeu um processo porque a gente tende a andar com a lei bem embaixo do braço, se resguardando o máximo possível. E isso só é possível, de fato, com a gente reciclando, fazendo curso, fazendo imersões, trazendo para o dia a dia todas as questões que aparecem, é corriqueiro. Hoje mesmo apareceu uma questão de contrato de 12 meses, contrato residencial, que eu expliquei até para o meu parceiro que não é muito interessante para a gente. É um contrato no estado que para a gente não soa interessante, mas que a gente podia fazer realmente 30 meses, colocar uma coisa 12, que aí atende muito bem a parte. Já na parte do contrato comercial, a gente realmente se depara muito com essa questão de proprietários que fazem contratos abaixo de 24 meses, um contrato de 12, e aí vê que o negócio dá certo e quer realmente aplicar muito mais do que o índice estipulado no contrato diz, né? O contrato acabou, então o índice vai da cabeça do proprietário. Então é importante também a gente saber lidar com isso, mostrar os prós e contras, principalmente quando a gente vê num tipo de comércio que a pessoa investiu muito. Se a pessoa investiu 200 mil reais no contrato, eu sempre aconselho, faça um contrato de pelo menos 72 meses, 60 meses, para você poder realmente ter seu retorno, né? Porque também a gente não é o objetivo que nenhum tipo de empresa quebre. Então, é muito importante a gente sempre estar atento a todos os passos. Não só o que tem dentro do contrato, mas ver todo o contexto. E aí é muito importante. Por isso que eu sempre friso que é sempre importante continuar estudando. Porque senão a gente acaba perdendo
esse poder de argumentação. E como é diferencial, né, Jéssica? Você mesmo sabe, tá aí na batalha diária. Como é diferencial você tratar com um corretor que tem conhecimento, que você se sente seguro no que ele está falando, ou de uma pessoa que está patinando, né? Que não tem esse conhecimento. Então, eu gosto sempre de dizer que conhecimento é a única riqueza que nunca podem tirar de você. Né? É essa riqueza maior que a gente pode dar, inclusive aos nossos filhos. Por mais rico materialmente que você seja, o conhecimento, não adianta ter riqueza só material, porque o conhecimento, se não tiver o conhecimento, você não é nada. Então, é isso que a gente está trazendo, né? Com a imersão, com o curso de imersão em contratos imobiliários, trazendo esse conhecimento da forma mais prática possível para exatamente agregar valor à prática imobiliária, seja dos corretores, seja dos advogados, e isso aí, inevitavelmente, retorna, ele rentabiliza para a própria carreira dele, seja o corretor, seja o advogado. Por que ele rentabiliza, Érica? Porque ele tendo conhecimento, ele passa essa segurança para o cliente. Passando essa segurança para o cliente, ele vai ter um contrato bom. Tendo contrato bom, ele vai estar resguardando o cliente dele. Tendo algum problema, o cliente vai estar resguardado com aquele contrato. E o que é que acontece isso? Fideliza o cliente. Então, o cliente fidelizado é a maior riqueza também do corretor e do advogado. Mas o advogado só vai fidelizar o cliente se prestar um bom serviço e com todo o conhecimento necessário para elaborar aquele contrato, aquela petição inicial, enfim. Não adianta, por isso que às vezes, veja, quantas às vezes ações ou negócios chegam, né? E a gente lá no escritório conversa tal e digo, ó, isso aqui é melhor a gente fazer em parceria com outro profissional, colega tal, que a gente sabe que tem expertise, porque não adianta a gente querer abraçar o mundo, né? A gente tem que ser especializado, a gente tem que se especializar e tem que ter conhecimento para fazer, mas a gente só vai ter conhecimento estudando. Então, parte exatamente desse pressuposto de estudar e estudar na prática e trazer na prática, né, esse tipo de estudo que você vai fomentar e crescer na sua carreira. Não, eu sempre digo isso, que os advogados do direito imobiliário, eles são unidos. A gente sempre diz isso porque é uma classe muito unida. Por quê? Exatamente porque está havendo essa segmentação. E quanto mais você estuda, quanto mais você sabe, você vê que precisa realmente ter os especialistas dos especialistas. Então, a gente sempre está trocando e sempre a gente está trabalhando em parceria. Então, os escritórios, eles estão aí internamente sempre se unindo, porque sempre tem um profissional, sempre tem um caso mais complexo que precisa de uma demanda mais específica naquela área. A Érica é muito consultada por colegas em relação à locação, tem vários profissionais que são consultados também, que vão estar aqui por aqui. A gente vai repetir esse discurso aqui muito, porque eu vou dizer, fulano é muito consultado aqui em alienação fiduciária, fulano é muito consultado em incorporação, porque a gente tem muito isso. Então, é muito importante isso. Até essa questão da imersão, eu acho que é um ponto que é importante falar, que eu vejo muito nos cursos também, que você vai fazer um curso, você aprende o que é locação, você vê o que é locação comercial, locação residencial, garantias, mas eu já participei e já vi que quando termina o curso, a qualificação do imóvel, sim, o corretor não sabe fazer. Então ele pega o endereço e bota só o endereço no CEP. Ele sequer ele pega uma certidão de matrícula e vai repetir ali o que está descrito numa certidão de matrícula, escrevendo de forma correta o imóvel. Essa questão de pedir a certidão de matrícula, pedir a documentação correta, ver o regime das partes. Veja, para elaborar o contrato, então eu até brinco isso, eu acho que é uma verdade. Existe uma preguiça de, quando vai se elaborar o contrato, usar uma técnica correta na elaboração do contrato. Então, às vezes a pessoa sabe, assim, de forma geral, mas a elaboração especificamente ele não sabe. E essa elaboração é que é importante.
não só para os corretores, mas para os advogados que trabalham para os corretores, em parceria com os corretores. Que é outra questão também importante, que existe uma relação muito objetiva, muito próxima entre os advogados do direito imobiliário e as imobiliárias e os corretores. Porque existem atos que são para ser feitos por advogados. Pode haver um modelo, pode haver um norte já dado pelo advogado e ali os corretores eles repetem, tratam, mas eles já estão dentro daquela sistemática, daquele contrato, e qualquer dúvida eles vão tratar com os advogados. E aí, o que é que acontece? Na hora de qualificar, na hora de questionar do porquê, por que precisa de tal documento, por que precisa disso para fazer o contrato, ele saber também explicar. Então, eu acho que esse curso de imersão é muito importante para realmente se trabalhar o contrato, saber elaborar, né? Eu acho que isso é um diferencial que eu digo isso porque a gente vê muito isso, e Érica é muito exigente nisso, lá no escritório, e às vezes até puxa um pouco a orelha de todo mundo lá, porque faltou aí a exigência dessas documentações para a elaboração. Isso, é como o Jéssica falou, né? Quando a gente está fazendo uma locação, uma compra e venda, a gente está lidando com um sonho de uma moradia. Não é algo muito caro para todo mundo que está ali, seja qual parte for. Se for até do locador, porque ele é um investidor, ele está pensando exatamente em rentabilizar com aquela locação e colocar em outros negócios dele. Se não for investidor, se for um locador que ele está agregando aquele valor daquela locação em outra renda ou até pagando plano de saúde. Quantas pessoas a gente não vê? Muitas. Não é? Que tem aquele imóvelzinho, mas aluga, e tem outro que mora, mas aluga aquele para poder agregar a renda e poder viver um pouco melhor. Então, são esses pormenores que a gente precisa discutir. E a gente vai trazer estudos de casos práticos dentro da imersão em contratos imobiliários. A gente vai trazer a redação de cláusulas específicas, né? E vai trazer estudos de casos. Por isso que é tão importante a presença, né, de corretores, de advogados que tenham essa prática e tragam os casos que a gente vai discutir abertamente aqui. E chegar no consenso de como melhor resolver aquele determinado caso ou outro. Por quê? Porque o advogado ele tem que resolver no final das contas. Verdade. Seja de uma forma ou de outra, ele vai ter que resolver. Então, é a gente exatamente fazer esse estudo prático, trazer essas dores, né, dos atores do mercado imobiliário para serem discutidas exatamente nesse curso de imersão em contratos imobiliários. Falando nessa parte de dores, eu gostaria, inclusive, de tirar uma dúvida. A gente está passando por um período do índice do IGPM na negativa. A gente está operando o IGPM no negativo já tem alguns meses. E aí eu tenho me deparado com várias questões. O IGPM, primeiro, na pandemia, deu aquele pipoco de 37%. Agora ele está operando em menos 5%, porque teve um aumentozinho esse mês, mas ainda está no negativo. E aí eu tenho visto muita coisa no mercado imobiliário. Por exemplo, as pessoas dando prioridade para usar o IPCA, outras pessoas usando o IGPM mais o IPCA e a soma dos dois e divide para o índice que vai dar. Vi algumas pessoas, poucas ainda, usando o IVAR, que é o índice que foi estabelecido para o mercado imobiliário, mas eu sinto que o IVAR ainda não pegou. Não pegou. E assim, eu ouso dizer que muito provavelmente não vai pegar. Não, também não vejo no mercado a possibilidade do IVAR pegar. Pois é. Inclusive porque ele reflete não a realidade nossa aqui do Nordeste. Eles são índices pegos de São Paulo, Rio de Janeiro, salvo engano, Minas Gerais e Rio Grande do Sul, alguma coisa assim. Porto Alegre. Então, não reflete a nossa realidade. Isso. Então, para aqui, eu juro, aqui em Pernambuco, eu nunca vi nenhum contrato que tenha essa cláusula de índice, né, pelo IVAR. Pois é. E aí, realmente, partindo desse princípio, eu fico na dúvida hoje de como estabelecer meus contratos. Eu não sei se tem amparo legal para usar dois tipos de índice, por exemplo, IPCA e IGPM, e dividir por 2, somar os dois e dividir por 2. É uma dúvida que eu tenho. A gente tem mantido os contratos no IPCA, em linha geral. Os que já eram mais antigos, o IGPM manteve-se no IGPM.
Mas eu tenho visto muito isso no mercado, mas eu não sei qual é o amparo legal dessa parte. Tá. A questão do índice, como você bem falou, foi uma questão muito sensível, né? Em razão da pandemia, né? Que o IGPM deu um salto que teve mês que foi 37% de aumento. Impossível de um locatário absorver, né, esse aumento e quando exatamente estava precisando de não ter aumento, né? Em razão da ausência até de trabalho, enfim. Mas hoje o que é que a gente vê na prática, né? Muita gente aplicando o IPCA, né? A grande maioria está migrando do IGPM para o IPCA, tá? Mas eu entendo, né, que a melhor prática seria colocar IGPM ou IPCA, tá? O que for, aí dependendo de para quem você está advogando, o que for maior, o que for menor, tá? Então, isso aí, entre escolher um dos dois índices e você botar essa condicionante na cláusula, não vejo nenhuma ilegalidade, nunca vi decisões declarando nulas esse tipo de cláusulas, tá? Esse de somar e dividir por 2, eu já não... É porque como se você estivesse criando um outro índice. Aí eu já não vejo com bons olhos, tá? Mas esse de você colocar 2 e aí já deixar claro a condicionante na própria cláusula de qual seria dos dois, em qual circunstância, eu acho válida sim. E entendo que isso aí tem que estar muito claro também para o locatário, seja pelo locatário, seja pelo locador. Outra dica que eu dou, sabe? É importante que se diga também, tem que ver se a conta é fácil. Porque não há ilegalidade. Porque você pode estabelecer uma forma de reajuste, contratualmente, se a lei não proíbe, você pode realmente colocar. Agora, se esse cálculo aí vai ficar objetivo, vai ficar claro, aí eu não tinha visto ainda essa soma dividida por 2, mas assim, isso aí tem que ver se vai ficar claro. Como é que vai, se vai ficar, como é que vai se calcular aí? Tudo bem, se vai ficar ok. Mas entendeu? eu até, meu receio, sabe, Augusto, nesse caso aí, a gente já está discutindo aqui um caso prático, olha aí. Nesse caso específico, eu tenho receio de o judiciário começar a entender que exatamente essa soma e depois divisão, isso está criando um novo índice que as partes não têm disponibilidade de criação legal. Tá entendendo? Por isso que eu acho essa cláusula, eu acho frágil, tá? Agora, colocar 2 índices e dizer que desses 2 vai ser aplicado o que for maior, é uma cláusula objetiva e que você vai estar aplicando um dos. Você não está criando um outro índice, tá? Então, veja como é super interessante a pergunta, e necessária a pergunta de Jéssica, porque eu nunca tinha visto esse 2 dividido por 2, e isso vem e traz, e são questões como essa que a gente vai discutir, né? Não vai ser um curso expositivo, a Érica vai estar lá expondo e mostrando. Não, não é isso. É a gente, apesar de não ser uma roda, né? Mas não vai ter uma roda, porque nem daria, né? Graças a Deus, assim, pelas vagas que já estão preenchidas, mas vai ser como se fosse uma roda de conversa, da gente trazer, cada um trazer as suas dúvidas, suas dores, e a gente discutir e dar a melhor solução, né, diante daquele estudo em conjunto e trazendo cada um a sua experiência prática. E eu, obviamente, vamos dizer assim, com minha experiência de 22 anos aí na área, poder pontuar o que eventualmente pode ser tratado entendido como ilegal ou não, né? Veja, infelizmente, O tempo já foi, não acredito. Eu tenho que consultar a nossa diretora aí, Babi, Rafa, o pessoal aí da Roche, que eu já, de antemão, já agradeço pela parceria e pelo apoio e sempre pela competência deles. Verdade. Que faz tudo isso acontecer. Eu até ficar, né, bem na fita. Né? Então, é tudo culpa deles. Então, eles já sinalizaram, dizendo que o nosso tempo está esgotado. Então, só agradecer. Primeiro, agradecer muito a Jéssica pela disponibilidade, a Rocha Imóveis, e um grande abraço para a Rocha. E muito obrigado mesmo.
Foi muito enriquecedor essas questões hoje. E, doutora Érica, muito obrigado. Deixa ela falar e Vou depois... passar para ela, mas eu estou assim, ansioso para ouvi-la, mas eu vou passar, você tem razão, passar a palavra, as últimas palavras para a convidada é assim, né? Realmente. Até aqui eu tô te ensinando algo, não é possível. Não vai ter nada essa parte. Algo. Essa parte é assim. Por favor. Não, essa parte eu vou voltar. É assim. Não, primeiro passar a palavra para as nossas convidadas, para as últimas considerações. É isso. E depois a gente fazer o nosso encerramento. Então, Jéssica, você fale. Desculpa aí que eu atropelei. Eu gostaria de agradecer a oportunidade novamente, e fazendo repetitiva. Para nós da Rocha Imóveis é um grande orgulho e alegria vir aqui conversar com vocês. Devo dizer que eu já saí daqui com algumas dúvidas muito bem esclarecidas. Estou muito ansiosa para a imersão, para o curso. Alguns dos meus colaboradores também vão fazer parte, que a gente acha muito importante isso, toda a nossa pirâmide lá no escritório, ter esse conhecimento e aí ter esse poder de poder falar assim com precisão, com segurança, até para a gente poder passar segurança para os nossos clientes. Para a gente isso é primordial, a transparência e a segurança. E aí eu queria agradecer esse casal que eu particularmente dispenso todo e qualquer comentário excepcional. E vamos para esse curso aí, eu estou muito animado. Obrigada. Posso, doutor? Claro, toda sua, doutora Érica. Não, eu gostaria de agradecer, né, a Jéssica, da Rocha Imóveis, a Rocha, né, que infelizmente ele não pôde, por uma questão de agenda, estar aqui também presente, né, porque a gente tinha também feito convite para ele. Mas eu convidei os dois, eu não convidei só a Rocha e ela substituindo. Os dois, ele É bom dizer isso, porque a convidada era ela. Sim. E ele vinha com ela. Sim, inclusive porque eu não abri a mão dela, entendeu? Claro. Dessa mulher aí que está à frente da Rocha Imóveis. Quem coordena tudo é ela. Isso mesmo. Como toda boa mulher, né? É lógico. E agradecer por essa parceria de sempre, porque a Rocha e a gente, de fato, quase somos uma pessoa só nas nossas conversas e nessas dúvidas e tentando sempre, tentando não, a gente conseguindo apresentar o melhor contrato para os clientes, né? Agradecer ao pessoal da Oxi, Babi e Rafa, aí que são super parceiraços e a nossa diretora, a doutora Gabriela Cavalcante, minha amiga, que eu digo que se eu vou dar essa imersão, podem dizer que ela foi a culpada de eu poder dar esse curso, porque ela puxava minha orelha todo dia, você precisa dar, não sei o que, as pessoas precisam ouvir você, precisam ouvir sua experiência, como é necessário e tal. Então, Gabi, obrigada por essa força, e sem você esse curso não sairia. Augusto é lógico que é sempre o pensador, né? Enquanto Augusto é o pensador, Gabi é a executora, né? E ele quer soltar... Tá vendo? Não, você é do pensamento e da execução. Eu sou multiuso. Você é. E de dizer assim, que eu estou muito feliz, de fato, e fiquei muito feliz em elaborar o curso, feito com muito carinho, muito cuidado, muito esmero, né, para trazer a melhor prática do direito imobiliário, da locação imobiliária, para todos os alunos. Estou muito feliz com a adesão. Assim, a gente teve pouquíssimo tempo para lançar o curso, mas assim, o feedback e a adesão pelas vagas está em vento em popa, né? Então, convidar, né? Convidar quem ainda não fez as inscrições, que façam suas inscrições, porque as vagas são limitadíssimas, exatamente para a gente trazer essa prática de uma forma muito personalizada para cada aluno ali. Ele não vai ser tratado como qualquer um, cada um vai ter sua dúvida e seu olhar, não é? A gente vai estar olhando para aquele aluno e tentando mostrar a ele qual o melhor caminho de construir. Então, eu chamo realmente todos que atuam na área, sejam advogados, sejam corretores, para participar, né, para estar conosco na imersão de contratos imobiliários, e antes que essas vagas acabem, porque não terão outras.
não terão outras. É isso. Então, até alguns amigos dizem, não, até quando eu posso me inscrever, não sei o quê. Eu digo, olha, eu não sei, a gente não fica com essa parte de inscrições e tal. Eu só sei que a procura está grande e eu não posso garantir, não tenho nem como garantir, não tem outras vagas. Finalizando, a gente realmente vai ter que finalizar a turma e só para uma outra turma, que não será mais esse ano, obviamente. Então, chamo todos vocês e vou ficar muito feliz com a presença de cada um. Pronto, é isso. Então, a gente encerra por aqui. Arrasta Eu pra cima. Já falei Arrasta pra muito. cima e se inscreve. Entrem no Instagram. É o pessoal da OSC que está me ensinando. Arrasta pra cima, arrasta pra cima. Entrem lá no Instagram do SESD, entendeu? Sigam o SESD, porque realmente a gente está muito bem intencionado. Nós estamos trabalhando muito nesses cursos e tenho certeza que nós vamos trazer aqui os melhores profissionais que realmente têm a prática naqueles assuntos específicos. A nossa ideia é essa, é escolher um tema dentro do assunto e aí dentro daquele assunto a gente pegar e aprofundar nas questões práticas e numa interação entre o aluno e esse professor, que vai ser um advogado sempre, um professor, advogado, juiz, que seja da prática realmente daquele assunto. Então, muito obrigado pela audiência de vocês e nós estamos aqui sempre abertos a sugestões. Então, entrem lá, interajam conosco e vamos em frente que vai ser show, né? O SESDcast é sucesso. O SESDcast é sucesso. Um abraço, um beijo para todos.